Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos falar como despertar esta deusa interior, como despertar o sagrado feminino. Nós estamos num curso em que nós estamos falando sobre 4 arquétipos femininos de poder. Depois serão falados outros arquétipos como de atração, de sedução e de amor. Hoje eu queria abordar um dos pontos do qual a gente está falando aqui no curso, que é, e eu falei num vídeo passado, que é sobre o ciclo, né? O sagrado feminino vem e é colocado neste planeta com a sistemática dos ciclos. Para exemplificar mais fácil para vocês, eu vim colocar aqui no quadro, pois às vezes a gente falando não fica muito claro. Então você imagina um ciclo baseado pelo ciclo lunar, né? Ou seja, da lua. Então aqui nós vamos ter a lua cheia, né? Mas Carlos, o que isso tem a ver, né, com a nossa vida, né, os ciclos? Para começar, grande parte da agricultura tem a lua certa para se plantar, tem a estação certa para se colher, né, para se fazer o plantio. O mar, né, os navegadores se utilizam da lua, há algumas luas que as marés estão cheias, estão mais agitadas, então tudo está baseado. Há estudos que mostram que o nosso cabelo reage de forma diferente à lua que se está. Nosso comportamento sexual é diferenciado, por exemplo, na lua cheia, né, na lua minguante. Um cabelo, quando se corta numa lua minguante ou numa lua crescente, tem um formato diferente, como a agricultura. Então, a mulher, ela está muito mais ligada a tudo isso do que o sagrado masculino. Não que o sagrado masculino não esteja, mas a mulher, ela vem com este propósito de manifestação existencial. É o primeiro grande passo de qualquer mulher entender o seu projeto pessoal de existência, em que ela é o feminino. Então, quando a mulher faz desse feminino um comportamento, vamos dizer assim, sagrado na sua vida, a partir daí, ela passa a entender tudo que agride esse sagrado feminino, que, na minha visão, é um dos maiores problemas hoje da humanidade. A falta de compaixão, a falta de generosidade, a agressividade, a violência, é tudo falta do sagrado feminino. E se vocês, ao longo do curso, forem meditando, vocês vão perceber que o que eu estou falando é real. Então nós temos aqui a lua cheia, aí nós temos, por exemplo, a lua, né, a lua minguante e a lua, né, a crescente, né, que fala, né. E aqui nós temos aquele processo, né, em que a lua ela vai virando, né. Então aqui nós temos uma lua, vou tentar desenhar aqui, eu não sou um bom desenhista, né, mas aqui nós vamos vendo a lua fazer assim, né. Ela vai diminuindo, né? Ou seja, ficando cada vez menor, até que isso aqui vira um pequeno fio, né? E aí nós temos aqui a lua, né? Que eles falam a lua escura, né? Que é a lua, quando ela faz essa transição, né? E por que nós falamos aqui, nós dividimos isso? Porque isso é um grande ciclo, né? Se você analisar, é um ciclo. E que se repete há milênios, né, esse ciclo. A mulher dominar este conhecimento é de suma importância. É de suma importância ela entender por que existe o ciclo dentro dela. Por que o feminino trouxe o ciclo? Você, que é mulher aqui no canal, já meditou a respeito disso? Dificilmente, é claro, os homens, se eu perguntar aqui, vai ter meditado nesse sagrado feminino. O que é uma coisa importante para nós também, pois também isso nos causa afetação.
Então a mulher ela tem esse ciclo, que isso aqui é milenar, faz muitos milênios que as coisas funcionam desta forma. E ainda que no sagrado feminino nós temos que dividir as mulheres, né, para entender essa deusa, né, interior, você tem que entender assim, como o seu ciclo funciona, em que ele atinge a sua vida. E aqui nós entramos numa coisa chamada a mulher do norte. Agora eu vou chamar você, que estuda os arquétipos aqui, que está comigo há um tempo, a avaliar o que é uma mulher do norte. Esboce, deixa sua mente agora trazer uma imagem do que seja a mulher do norte. Beleza? Guarda essa imagem aí que a gente vai conversando. Aí nós temos a mulher do leste, né, vamos dizer assim. E você também tem na sua mente uma mulher do norte. E aqui nós temos uma mulher do sul. E uma mulher do oeste. Você já percebeu que em conceitos de beleza, de charme, de elegância, de comportamento feminino, como é que a mulher do norte é de um jeito, a mulher do leste é de outro, a do sul também é totalmente diferente que a do oeste. A forma de viver, por exemplo, às vezes uma mulher do sul, ela é uma mulher que cultiva mais, trabalha mais com a natureza, trabalha mais com produtos agrícolas, né? Tem um clima melhor para se viver. A mulher do norte, ela é uma mulher também voltada também a uma subsistência baseada em animais, em locais frios. Você vai ter sempre o norte como uma referência de lugar mais frio, mais congelado. É claro que o extremo sul também, mas o norte é às vezes mais frio do que o sul, né? Pelo menos nessa didática do nosso planeta. Isso aqui é só um esboço para você conseguir juntar isso dentro de você, a gente já vai falar sobre isso. Aguarda um pouco, tenha paciência. Então você vai ver que às vezes há um povo ou um tipo de mulher que trabalha com, por exemplo, com muito mais pele, com muito mais morte de animais, com muito mais ingerir carne. Então essa mulher, ela é diferente desta. Essa também é diferente dessa aqui. É uma mulher de um país tropical, por exemplo, que usa poucas roupas, a sua cor, seu jeito, é outra visão. Mas tudo isso aqui transporta a um arquétipo feminino, a um arquétipo existencial, porque naquele lugar há um tipo de beleza, há um padrão devido ao clima que vai se formando. Por exemplo, no norte não vai haver mulheres de pele dourada, né, de cabelos mais queimados do sol. No norte vai ser diferente. As mulheres serão naturalmente mais, se protegerão mais da natureza. Então, naturalmente vão se tornando mais, a pele mais clara. Mas é porque ela é somente do norte, não há nenhuma diferença. Se essa mulher e as suas gerações de mulheres fossem para o oeste, elas iriam mudar, iriam mudando gradativamente, à medida que muda o clima. Você vai mudando isso. Mas aqui, beleza, você conhece o arquétipo que ele é temporal, eu já falei isso no canal, que é o arquétipo que é produzido pela natureza, pelo meio que você vive. Mas nós temos agora os arquétipos sagrados, as representações padrões de mulheres deusas. Então aí nós estamos falando de Lakshmi, nós vamos falar ainda aqui de Radharani, nós vamos ainda falar de Nefertiti, nós vamos falar de várias mulheres aqui ainda, para que você consiga extrair ao máximo o entendimento de você, como você é como mulher, como você é como seu sagrado feminino, para que você compreenda como lidar com isso e trabalhar essas possibilidades. Então,
A despertar a deusa interior passa por esse entendimento do ciclo, em primeiro lugar, para que você entenda qual é o papel, seu papel de deusa aqui neste planeta. Mas é claro que você não será uma Lakshmi, né, que dominará a riqueza para toda a humanidade. Mas há princípios em Lakshmi muito importantes que você precisa desenvolver em sua vida. É fácil? Não, cara, lógico que não é. O homem também, quando entrar no sagrado masculino, também vai ter as suas dificuldades. Mas é necessário fazer. Pequenas atividades, pequenos gestos, é necessário fazer. É necessário você começar da forma que eu sempre trago para vocês. Quem está comigo há mais tempo sabe. O que eu sempre digo? Comece da onde você está e com as coisas que você tem. São pequenas mudanças na nossa vida que vão transformando e fazendo coisas realmente relevantes. São pequenas, são coisas simples. Às vezes, pequenos hábitos que você muda e coloca na sua vida já causa toda uma transformação e diferenciação. Mas, aqui, voltando ao ponto, o que eu quero falar para vocês? Existem uns pontos aqui que são muito favoráveis. Assim como a gente fala, eu dividi o nosso treinamento do canal em 4 estações. 4 grandes arquétipos, né? Então, temos aqui, você tem que, ao passar dos estudos aqui no canal, ir desenvolvendo 4 arquétipos de poder. E você pode desenvolver 4 deusas para você fazer a extração de potencialidade em cada estação. Então, por exemplo, eu posso pegar numa fase do ano, na minha fase leste, eu posso, por exemplo, colocar Lakshmi. Voltar nessa época do ano e estudar Lakshmi, ver o que é Lakshmi, analisar o que essa mulher significa, o que potencialidade dela você precisa na sua vida, né? Você pode, ao invés de usar um animal, você pode utilizar um arquétipo de uma deusa. Lembrando que arquétipos são esses downloads, como se fossem programas. Você vai devagar colocando isso na sua vida, né? Então, Lakshmi, numa época do ano, você se preocupa com a sua riqueza, com a riqueza da família. Você se preocupa com os investimentos. Às vezes você fez investimentos para um ano, você tem aquele CDB lá investido, você passou um ano. Então, na época de Lakshmi, você avalia seus investimentos, se você está indo bem com o dinheiro, como melhorar essa parte do dinheiro, né? A riqueza, né? A riqueza como família. Então você vai pegar nessa época e vai colocar esses arquétipos divinos que os sábios contaram essas histórias justamente para que a gente desenvolvesse em nós e captasse justamente as qualidades que aquela pessoa tinha, né? Que às vezes nós pensamos, nós temos estas qualidades. Será mesmo que temos? Será mesmo que nós temos todas essas qualidades ou precisamos desenvolver de tempo em tempo? O ser humano é a força do hábito. E se ele desenvolver bons hábitos, ele desenvolve esse crescimento. Mas é necessário a cada época do ano fortalecer os seus mais nobres desejos, as suas mais nobres intenções. Nós falamos sobre intenção aqui no canal. Tem alguns vídeos aí sobre. Então aqui nós vamos trabalhar muito essa questão das mudanças nos ciclos. E para decorar, para ficar fácil, você pega e vamos dizer assim, quando entrar a estação, você pode pegar um ciclo lunar específico e escolher, né, um ponto, uma lua certa e começar a trabalhar. Carlos, do que você está falando exatamente? Sabe uma coisa que você fala assim, ritual de iniciação? Você fazer um início.
que às vezes você fala assim, você pega seus projetos, coloca ali e tal, você vai reinvestir aquilo e tal. É lógico, ao longo da vida, dos dias, você acaba acompanhando isso. Mas mudanças reais, você começa a ter a paciência e o critério de falar, eu mexo na época de Lakshmi, né? Então na época do conhecimento com dinheiro. É como se você invocasse numa época do ano, uma época favorável para você mexer com isso. Pode ser qualquer uma delas aqui, ó. Pode ser qualquer uma delas. Pode ser o norte, o inverno, que aqui nós temos simbolismos, né? O leste, a primavera, né? O oeste, assim e assim por diante, o sul, né? Então o verão aqui também nós temos 4 estações, tá? 4 estações. Então, e 4 arquétipos, né? É claro que nós vamos falar ainda de vários arquétipos femininos neste curso. E você vai compreender por que você pode utilizar cada arquétipo dentro disso. Eu quero fazer um vídeo com vocês depois sobre a caixa sagrada, de como fazer essa caixa sagrada, né? Que é uma caixa que você vai colocar coisas realmente importantes da sua vida, né? Como fazer essa caixa? Porque essa caixa, ela tem a ver com isso aqui, com essa abertura, às vezes, de tempo em tempo, de tornar as possibilidades da sua vida mais divinas, mais sagradas. Aí nós chegamos num ponto legal. Quando eu vou tornando as coisas da minha vida sagrada, vou tornando as coisas da minha vida mais divinos, perfeitos, você não entende que aí nesse momento você está acessando a deusa interior, seja ela qual a tendência que você for. Porque eu falo aqui, você trabalhar primeiro com os arquétipos, que no começo serão somente imagens instigadoras. Serão imagens que vão te instigar a melhorar, te instigar a estudar, a ter foco, a se lembrar dos objetivos de um ano atrás. Por isso que é muito importante, dentro dessa caixa, ter este caderno sagrado, que é onde você vai carregar de tudo aquilo que você tinha lá atrás, né? E aí você vai condensando isso, tempo em tempo, ciclo a ciclo, condensando. E aí você pode usar o quê? Finalmente a palavra ciclo da lua e o ciclo menstrual a seu favor. Os homens têm uma deficiência. Eles são esquecidos, desatentos por natureza. Eles têm outra vibe mental. A mulher, o corpo dela obriga ela a se lembrar do ciclo todos os meses. Mas junto com o ciclo menstrual, se você perceber, devido à irritabilidade, você vai perceber que há uma diferença de energia, uns chamam de fase da TPM, né? Que é uma fase. Mas é uma fase diferenciada que cada mulher tem que saber trabalhar essa energia. Às vezes essa energia ela é usada numa discussão com o marido, numa agitação do trabalho, numa irritabilidade, mas ela é um processo energético, muito intenso, por isso que chega a mudar o comportamento. E cada ciclo às vezes cai com uma lua específica. Então, você presta atenção nisso que eu vou falar agora. Você vai fazer o seguinte, cada lua dessa aqui, cheia, né, crescente, minguante, né, você vai fazer o quê? Você vai associar cada lua a uma deusa, certo? A uma das 4 deusas que você vai escolher. Ou eu falo deusas, mas pode ser 4 mulheres poderosas, que você admira, que você quer muito aquelas qualidades para a sua vida, né? E nesse ciclo, quando o seu ciclo menstrual começar porque às vezes seu ciclo vai cair numa lua cheia. Às vezes seu ciclo vai cair numa lua minguante. Às vezes seu ciclo vai cair numa lua crescente, numa lua nova, né?
Então, por exemplo, quando o ciclo cai, então você pega aqui, você pode no começo começar aleatoriamente. Você faz um quadrado, né? Vamos começar. Compre um caderno virgem, limpo. Nele você vai começar a fazer suas anotações. E você vai pegar assim, poxa, você tem seu ciclo. Às vezes seu ciclo vai cair na lua crescente. Aí eu coloquei lua crescente, eu coloquei Lakshmi. E eu coloquei Lakshmi na primavera, por exemplo. Então eu coloco Lakshmi na primavera. Então, por exemplo, na primavera eu investi o meu dinheiro estava, por exemplo, numa poupança, eu juntei dinheiro por um ano. Na primavera eu vou investir meu dinheiro de outra forma. Por exemplo, eu vou entrar na financeira, vou colocar no CDB, porque eu tenho objetivos e Lakshmi é a deusa da riqueza. Então, quando é que eu vou mexer com isso exatamente? Quando chegar a lua na estação, na lua favorável. Por quê? Eu condensei meu aspecto interior, eu aciono a minha vontade, o meu equilíbrio, a minha paciência para no dia da lua correta, que simboliza Lakshmi, porque toda vez que você olhar o céu, seja onde você estiver, viajando ou passeando, quando nós associamos alguma coisa a um processo lunar, nós não precisamos nem mesmo ver a foto do arquétipo ou ler algo do arquétipo. Você pode, naquela lua, você olhar assim e você falar a palavra Lakshmi. Lakshmi, a deusa da riqueza. E por que eu não posso ser? Você faz essa pergunta para você. E por que Lakshmi não pode se manifestar na minha vida? Lakshmi, você ser Lakshmi. Você ser a mulher que tem esse conhecimento da riqueza, que pode auxiliar a sua família, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, amantes, seja lá quem for, a enriquecer, a falar conversas de riqueza. Nessa época, nessa lua, você tem que trabalhar isso. E assim, você vai tocando a sua vida, mas quando chega na outra lua e você percebe que você está na outra lua, a sua mente diz, nossa, aqui, né? Cleópatra, por exemplo, no sul, estou no sul, na lua nova, é a época do conhecimento. Conhecimento, você fala a palavra conhecimento. Por que eu não posso ter mais conhecimento? É uma das 4 figuras positivas que eu tenho na minha vida. São figuras de admiração. Você não precisa tomá-las como deidades ou como adoração. Para alguns, eu entendo que alguns são numa mentalidade que vai achar que isso é adoração, não é nada disso. Isso é conhecimento, é um processo científico que está mexendo com o seu cérebro, com a sua mente, com o seu mental. Então aí você vai perceber do que eu estou falando, que esse é um processo somente mental, de estrutura mental, em que vai criando um ciclo e você vai se tornando, vamos dizer assim, ligada a um ciclo que já existe no seu organismo. Você sabe que esse ciclo já existe aí, e há muito tempo. O que nós estamos propondo aqui é ligar o ciclo biológico, químico que existe dentro de você, que é essa alquimia química, a este mental. A um mental mais produtivo, a um mental que se liga a esse divino que existe dentro de você, né? Que existe dentro, aqui dentro de você. E aí você vai colocando isso. Carlos, no primeiro ano isso aqui pode dar um bom resultado? Pode, mas eu vou dizer que com o tempo isso aqui vai se amplificando muito, tá? Por hoje é só. Era o recado que eu queria passar. Espero que você tenha compreendido essa ligação. Nós vamos falar muito mais sobre isso. E eu quero falar sobre a caixa mágica nos próximos vídeos com vocês. Serenidade profunda em seu coração. Espero ter sido um pouco útil aos seus entendimentos. E eu me torno você.